aportuguesado é aquele que sofreu a influência do português. Agora, aciganado. Como que um cigano pode ser aciganado? Estranha essa história, né? Quer conhecer melhor? Vem assistir esse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar dos ciganos aciganados da Romênia. A história começa na Romênia com a presença dos ciganos em 1385 e na realidade começa de uma forma bem triste, ou seja, os ciganos foram escravizados a partir de 1385. E por 471 anos eles permaneceram escravos. 471 anos os ciganos da Romênia permaneceram como escravos, ou seja, até o ano de 1856. Claro que durante esse período todo muitas barbáries ocorreram. Haja vista que muitos eram escravizados dentro de mosteiros ortodoxos cristãos. Então a própria igreja escravizava ciganos da Romênia. Os boiardos, que eram na realidade os senhores feudais, também possuíam diversos escravos ciganos. E daí, talvez, a tradição do casamento ainda em idade bem tenra teria sido uma forma de proteger as mulheres ciganas, as meninas ciganas, de serem estupradas pelos boiardos. Porque, obviamente, como escravas, e como escravos, todo o cigano e toda e qualquer cigana, como escravas, pertenciam aos seus senhores. 471 anos do período de escravidão em que os ciganos sofreram muito na Romênia. E não foi diferente do que aconteceu no Brasil, ou seja, quando lá na Romênia, em 1856, os ciganos foram abolidos dessa escravidão, eles não tiveram direito à terra, não tiveram direito a um valor que repusesse toda a perda durante séculos na família deles, e eles foram simplesmente largados dentro da Romênia sem condições de subsistência. Então imagine, um povo que fica 471 anos vivendo como escravo, depois, no momento da abolição, é simplesmente largado, sem direito à terra, sem direito a uma indenização. E de que forma que ia viver? Da forma que infelizmente tem vivido desde 1856 até o presente momento. Ou seja, a Romênia, em termos de população cigana, é um dos países que detém uma das maiores populações do mundo, hoje em dia estimado em mais ou menos 2 milhões de ciganos, sendo que infelizmente a grande maioria se encontra como analfabetos, ou alfabetizados funcionais, numa situação muito deplorável. E para colaborar, muitos, para sobreviverem, têm que se manter socialmente como aciganados. Vocês vão conhecer melhor essa história de aciganados vendo esse depoimento do Vasily neste vídeo. Fac parte dintr-un sat care nu suntem declarați romi, suntem declarați țigani, romanizați, nu știm țigănește. Poate am mai fost dat la o parte că nu fac parte dintr-o cetățenie română și nu sunt o rasă, cum se spune, că nu fac parte din cetățenia română jet pe jet și sunt țigan. Sau sunt dat la o parte, da. De multe ori am mai fost dat la o parte, chiar de unii oameni care ne plângem câte o cerere la ei, ne aducem câte problemele noastre înaintea lor și suntem dați la o parte. Rămâne numai bine. În sezon de vară mergem după, deci toți țiganii din satul Prizlop merg după fragi, smeură și bureți. Asta e munca noastră care ne câștigăm existența de pe o zi pe alta. Altul venit n-avem. Gata, nu o să nimic. Că e plină de mizerie apa noastră, plină de infecție.
Da, s-au mai îmbolnăvit copiii de hepatită din cauza la ape. Au mai apucat cu apenticita din cauza la apă. Ne-am plâns de atâția ani de drum, ne-am plâns de atâția ani de curent, ne-am plâns de atâția ani de apă, dar nici s-au acordat nimic. Promisiunii au fost destule. Dar de multe ori suntem dați la o parte. Ăsta e adevărul. Dacă se declarau toți, era mult mai bine, pentru că influența asupra guvernului sau asupra instituțiilor statului ar fi fost alta. Multe sate și multe localități unde nu s-au declarat romi au pierdut proiecte. Dar voi, dacă nu sunteți romi, nu beneficiați de proiecte. Dacă am avea doar 1 milion de voturi, pe jumătate, puteam să avem un grup parlamentar, puteam să avem oameni în guvern, puteam să fi fost cu totul altă viața romilor, putea să fie schimbate, pentru că aveam putere de decizie. Eu pot să mă declar și rom, pot să mă declar și român, dar ideea mea de principală a om, cetățean român, vreau ca să ni se ne rezolve și nouă problemele noastre, ori de câte ori este nevoie. Então, nesse vídeo, vocês acabaram de ver o que? O depoimento do Vasily, que é um líder, né, na comunidade cigana, dos aciganados, ou seja, daqueles que não se declaram ciganos, mas que ele, na realidade, gostaria de se declarar romeno, cidadão romeno, e justamente porque ele nasceu naquele país. Então, se ele nasceu na Romênia, a nacionalidade dele seria romena, e a etnia dentro desse país seria a etnia romá, ou seja, cigana. Agora, quando ele se declara cigano, quando um cigano na Romênia se declara cigano, ele é hostilizado, discriminado. Então, para poder sobreviver, ele tem que dizer que é aciganado, ou seja, semelhante ao cigano. Isso é ridículo. Mas vocês viram também a fala do Florim Tioaba, agora já falecido, e na realidade ele foi um cigano muito rico, que se auto-intitulou rei dos ciganos no mundo todo. Quer dizer, muito rico e, me perdoe a sua memória, mas muito burro também, porque na nossa língua nós dizemos Amen Nai Gazda. Nós não temos imperadores, nós não temos reis e assim por diante, não temos rainhas e assim por diante. Então, essa auto-intitulação era na realidade um interesse. Por trás dessa auto-intitulação havia, na realidade, um interesse um pouco mais profundo, ou seja, ele gostaria que a população cigana da Romênia se declarasse cigana, porque dessa forma ele, que já era um homem rico e de poder, poderia se candidatar ao parlamento e dessa forma ter força de representatividade. Então, vejam, ao invés de ele ajudar de um lado, ele na realidade buscava naqueles que mal podiam comer uma espécie de ajuda para deter mais poder. E aí, você já está gostando? Se sim, taca o dedão no like, nos ajude, compartilhando o conteúdo desse canal. Ah, não é inscrito ainda? Então se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que um novo vídeo for postado, você será comunicado. E, desde já, receba a nossa gratidão. Ele faleceu e o filho dele se auto-intitulou também Rei dos Ciganos. E o mesmo já havia acontecido com o Ion Tioaba, que foi o avô do atual Dorim. Então, assim, é uma família que se auto-intitula reis, é uma família que os homens se auto-intitularam reis dos ciganos, mas que na realidade conviviam, né, ao lado de pessoas da etnia cigana que passavam fome. Como vocês viram aí nesse depoimento do Vasily, para sobreviver, eles coletam cogumelos e outras frutas silvestres para poder sobreviver, ou seja, o que eles ganham é muito ínfimo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima quarta-feira.